Então pretendo fazer de uma forma diferente. Eu vou fazer ela assim, ó. Vou fazer ela reta. Vou tirar essa parte aqui de cima. Ver mais ou menos onde está. Acho que aqui ficou bom. Vou vir aqui, ó, dar um extrude, extract e aceitar. Ficou mais ou menos assim. Acho que fica melhor, né? Que a gente tentar fazer daquele jeito lá. E eu tava fazendo de boaça sem que percebesse que dava pra fazer de um jeito melhor. Às vezes isso acontece. Você não tem uma sacada do que dá pra fazer pra agilizar. Então, ficou assim. Aí ficou certinho. E o que eu vou fazer aqui agora é fazer essa outra parte aqui, ó. Como se fosse um fecho aqui, ó. Que é um quadradinho. Que faz aqui um quadradinho assim encaixando a parte da costura. E eu vou fazer isso aqui também com a ferramenta de seleção, com extrude. No caso é extract, né? Vou fazer isso aqui também. Deixa eu ver como é que tá. Vou tirar aqui de cima. Acho que tem que botar mesmo. Deixa eu ver. Extrair, só que eu vou aumentar um pouquinho mais a espessura. Brown. Deixa eu ver. Só um pouquinho mais. Acho que 2 fica bom. Acho que assim ficou bom. Vou cortar aqui, ó. Igual eu cortei nesse outro. Cortar tanto aqui quanto embaixo. Do lado também. E aqui em cima. Aí eu pego e trago ele um pouquinho mais para dentro do que esse outro. Onde está o gizmo dele, tá aqui. Vou ajustar essa parte aqui da localização para mexer no eixo correto. Acho que assim tá bom. Selecionar isso aqui e trazer um pouquinho só mais para fora. No eixo de novo. Esse aqui eu mais um pouquinho para fora, só para ficar por cima, né? Posso cortar aqui. Ficou certinho. Ficou bem mais fácil do que o jeito que a gente estava fazendo, né? Aqui eu vou fazer com essa ferramenta aqui de linha, de a gente inserir uma linha e já botar uma borda, só que eu vou ter que recalcular ou aumentar a subdivisão. Deixa eu ver, a subdivisão ficou melhor. Deixa eu ver agora ficou bom. É mais ou menos isso. Só que aqui eu vou inserir uns detalhes. O que vai ser esses detalhes? Vão ser dobras. Então vamos dar continuidade aqui ao projeto. E podem ver que eu parei assim. Hoje eu pretendo terminar essa parte da roupa dele, que a gente começou, mas não acabou, né?
Tem ainda algumas coisas para ajustar, tanto com a parte de textura, tanto com o realismo dele. Eu pretendo botar uma bordinha aqui, ó, e a gente precisa fazer as alças também, tanto a daqui de trás quanto a da frente. Então bora fazer isso aqui agora. E dessa vez eu já instalei a parte aqui de brushes para ficar mais fácil da gente pegar, que eu nem sei porque eu não tinha instalado antes, era burrice mesmo. E aqui fica mais fácil da gente visualizar todos eles aqui, ó. Era só encaixar lá na pasta de brushes mesmo e ele já fica aqui salvo. Já estão todos aqui disponíveis e eu vou começar fazendo por essa parte aqui, ó. Seu laptop. Fazendo por essa parte aqui. Então vamos lá começar. Um pouco menos. Vou começar por aqui. A gente pode ligar até a simetria para ficar mais fácil. Aí eu não preciso fazer duas vezes a mesma coisa. Então, fazendo isso aqui. Deixando bem de leve mesmo, não quero algo marcado, tão marcado assim. Eu vou fazendo só essas partes aqui laterais, porque depois eu vou vir com outra ferramenta para dar uma impressão que isso aqui tá cavado, ou tá com uma protuberância maior. Vocês vão ver aqui com o decorrer do processo. Acho que eu vou vir com um clay build-up mesmo, e de leve tirando agora. Só em algumas partes. Para isso seria bom você observar como é que funciona e se comporta uma roupa, né? Uma dobrinha de roupa. Como essa calça é um pouquinho mais justa, a gente não precisa fazer uma dobra assim tão proeminente, né? Mas é legal sempre você observar como é que realmente se comporta para replicar aqui. Aqui é como se fossem umas boquinhas, né? Vou usar esse outro aqui, ó. Se aplicar... Cadê? Esse aqui, ó. Que ele é como se fosse o pinch. Esse pinch aqui, ó. E ele faz essa dobrinha ficar um pouquinho mais pontuda. Esteticamente fica mais bonito, né? Vou marcar mais aqui. Vou cavar um pouquinho. Cavar aqui também. Eu acho que eu vou usar ele ao invés do clay build-up mesmo. Ele é exatamente para isso que eu estava querendo. Então essa parte aqui, eu sugiro vocês pegarem uma referência para visualizarem melhor como é que faz isso aqui, ó. Eu estou fazendo de olhômetro mesmo, mas vocês podem fazer seguindo um ponto, uma referência, que fica mais fácil. Podem ver que ele está com a simetria corretinha, né, exata aqui. Depois eu vou só dar uma quebra nisso com o Move, pegar e jogar um pouquinho para cima, seguir para baixo e a gente ajusta. Normalmente não é recomendado fazer isso, porque ele não vai obedecer, né, os parâmetros comuns de algo que simule o objeto real, mas para agilizar o nosso processo, eu vou fazer dessa parte mesmo. Aqui eu já vou desligar a simetria só para não copiar algumas áreas como a outra ali do outro lado. Então vou tentar deixar assim. Ó, pode ver que se eu cavar demais ele aparece o modelo que está dentro, né? Então esse vai ser o meu limite, o meu parâmetro para saber como é que tá bom ou não. Vamos fazendo isso aqui. Talvez eu acelere o vídeo para ficar um pouquinho melhor de vocês acompanharem, porque acredito eu que não tem muito a ser falado nessas partes aqui. E como eu disse para vocês, esses brushes aqui eu baixei da internet, então dá uma procurada aí, pesquisada. Eu não lembro mais onde é que foi o site e tudo mais. Mas eu acho que eu paguei algum valor considerável aí. Mas vale a pena.
Eu sei que tem esses artigos também são disponíveis lá no ArtStation. Então dá uma olhada lá. E se brincar você acha até de graça. Tem algumas pessoas que disponibilizam coisas parecidas de graça. E eu acho que dá pra você fazer isso de uma forma melhor, né? Que pegando coisas já para isso, preparadas para isso, já fica de uma forma diferente. Então é isso aí. É impressionante como o tempo passa, né? Do ponto de vista de quem está olhando, talvez não passe tão rápido assim, mas no meu ponto de vista, que eu estou fazendo isso, o tempo voa. Quando a gente vai ver, já passou 1 hora de vídeo. E em comparação com o que você fez, é pouco comparado ao tempo que passou. Então aproveitem o tempo que vocês têm. Acho que talvez eu faça ele um pouco mais assim aqui. Essa calça, ela vai ser um pouquinho só justa. Vou tirar um pouco da simetria aqui desse lado. Vai ser um pouquinho folgada, por isso que tem essas dobrinhas, né? Então vou tirar a simetria daqui também, para ficar só com um aspecto diferente do outro lado. Então tudo que eu fizer aqui eu faço lá o oposto. Eu vou deixar mais assim, eu posso subir um pouquinho mais. Para não ser algo tão frequente como é aqui em cima. Já que aqui, ó, ela tem meio que uma boquinha de sino. Então vamos respeitar, né? Essa área aqui. Talvez até aqui esteja um pouco forte, vou dando smooth aqui só para tirar um pouco dessa influência aqui, ó. Pensando bem, talvez esteja um pouco forte. Que aí vai ser algo bem mais suave, né? Agora aqui, vamos fazer especialmente nessas áreas aqui, ó. Vou usar o pinch, cavar um pouquinho mais essa parte aqui. Cadê o down standard? Vou usar o pinch novamente para ficar certinho aqui só, na medida do possível, né? Vou usar aquela ferramenta novamente. Cadê qual é o nome dela? Simple Fold. Vamos fazer mais justinho aqui, ó. Aqui nessa parte de trás eu posso fazer um cavado. O joelho dele tá aqui, né? Posso só cavar um pouquinho aqui e fazer essa impressão que tem uma dobra aqui, ó. Acho que fica legal. Pode ver que tá aparecendo a parte de dentro, mas não tem problema. Que vai ser basicamente assim. Vou fazer mais um aqui, ó, para dar essa impressão. Vou repetir o processo aqui no meio também, nesse outro joelho, só invertendo.
que eu vou tentar fazer só de uma forma diferente. E assim, é bem simples. Talvez não seja tão simples por conta que você não tem prática, né? Mas com a prática leva à perfeição. Ó, se vocês observarem aqui, ó. Deixa eu ver. Tá da mesma cor. Se vocês observarem, eu só cavei um pouco para dentro, né? E ele ainda permanece com essa massa aqui dentro. Mas a gente não precisa ligar para isso, porque quando eu fizer a retopologia, ele vai se comportar dessa forma aqui. Então eu posso até pegar mais para frente e isolar só essa área para eu conseguir enxergar aqui e fazer a retopologia por dentro, mas a gente vê mais para frente. É só para explicar algo mesmo que eu visualizei aqui, eu achei considerável, né? Aqui eu acho que tá errado aqui. Tentar fazer algo assim. Hate Polish. É bom passar o Hate Polish também, que algumas dessas dobras elas são bem retinhas assim, ó. Então dá uma avaliada aí no seu modelo, que às vezes fica legal botar esse efeito assim, ó, bem retinho, uma dobra de roupa, né? E fica um pouquinho mais estilizado também. Eu sei que tem alguns vídeos aí na internet que explica só sobre essa parte de você fazer essas dobrinhas assim, que são vídeos bem legais, interessantes, que o cara comenta somente como se comporta essas áreas dobráveis da roupa, e ele dá alguns exemplos de como isso ocorre, como a gente tem que respeitar. Pode ser que eu não esteja respeitando nada, esteja fazendo tudo errado aqui, mas o efeito que eu tô vendo que tá se comportando, pra mim, acho que tá legal. Pra quantidade que eu quero, tá aceitável. Eu falei anteriormente que eu ia botar 2 bolsos aqui, eu acho que tá até escondido aqui, vamos ver. Acho que é esse, né? Ó. Quando eu botei o cinto não, essa faixa aqui, ele se escondeu. Eu queria fazer também, vamos ver se dá, pra pegar e fazer 2 bolsinhos aqui, ó, laterais. Porque como esse aqui é um jaleco de trabalho, a maioria desses jalecos, dessas roupas de serviço, possuem bastantes bolsos, que é onde o pessoal coloca as ferramentas e tudo mais. E se a gente não valorizar esses pequenos pontos de observação, não torna um modelo mais fidedigno, né? Tudo bem que o modelo do Mario, eu acho que ele só tem bolso atrás, ou nem tem bolso, mas é só uma representação. Então imagine se eu não tivesse nada disso aqui, não ia ficar com um modelo mais vivo, né? Não ia dar aquela sensação de realidade, até para vestimento e tudo mais. Então acho que eu vou fazer 2 bolsos aqui. Esses 2 bolsos eu vou trazer eles um pouco mais para baixo, e também fazer os 2 bolsos aqui, ó, nem que sejam pequenos, mas a gente vai adaptando. Eu vou só terminar essa adaptação daqui. Eu pretendo inserir, a gente já pode até fazer isso agora, como eu falei antes, né? Que vai ser uma boca de sino. Eu vou tentar inserir ele por fora. Então a gente pode selecionar aqui, vou selecionar os 2 de uma vez só, como se essa calça tivesse dobrada para dentro. Então eu vou tentar fazer primeiro dessa forma e ver se vai dar certo. Vamos ver, extract. Talvez esteja bom dessa aqui, vamos tentar ver aqui. Eu vou só puxar essa dobrinha para fora. Eu acho que essa espessura tá legal, ó. Tá legal. Então tá, como eu achei que tá legal, eu vou fazer o seguinte, selecionar essa parte aqui superior, vou dar um smooth aqui, ó, só para não ficar tão rígido. Vou apertar a tecla W ou E para... cadê o bicho? Aqui. Para habilitar esse gizmo aqui, e vou clicar nessa setinha, Location.
Vamos bloquear novamente. E para fazer essa escala de forma natural, vamos escalonar somente aqui com o... Como é que é o nome disso, gente? A simetria desligada. Ignora aquela parte lá, tá? Ó, já ficou assim. Aqui ficou escrotão, mas vamos ajustar. Vou ignorar isso aqui, tá? A gente faz aquela técnica lá que eu já ensinei. Vou diminuir... Não, deixa eu ver como é que vai ficar assim. É, ficou feio. Vou aumentar. Acho que assim tá bom. Ou talvez antes de eu fazer isso, vamos ver. É, vou dar o smooth aqui, ó. Ficou bem melhor. Vamos dar o smooth. É isso aí. Vou dar o smooth aqui em cima também. Acho que não é uma boa ideia por enquanto. Tá, vou cortar isso aqui, ó. Essa parte de cima. Tchau. Pá, cortou. Cortou pra cima. Ver se dá um smooth agora. Acho que agora fica bom. Eu tô pensando aqui, talvez não seja uma boa ideia deixar assim. Ih, não deu ruim, peraí. Talvez não seja uma boa ideia deixar ele assim. Talvez seja uma boa ideia deixar ele magenta assim. E por quê? Porque quando eu fizer a retopologia, eu vou ter que pegar essa dobra aqui, ó. Vamos supor que seja assim, né? Eu vou ter que fazer a retopologia aqui do modelo, aí ele vai dar continuidade aqui pra fora, Quando eu fizer, talvez essa dobra não fique tão legal, mas eu posso fazer o seguinte. Vira aqui. Ó como ele tá assim, ó. Vim aqui, selecionar tudo. Na verdade, fazer isso. Selecionar tudo. E selecionar essa borda aqui também. Vamos ver. Um círculo perfeito. Deixa eu desligar esse line aqui. Isso é tudo um processo de construção, tá? Podem ver que eu não tenho nada programado aqui, eu só tô fazendo conforme eu acho que vai ser certo. E possa ser que esteja uma merda lá na frente e eu volte toda essa operação para fazer de uma forma diferente. O que acontece? Ó. Acho que assim foi. Tirar esse modelo aqui que tá me atrapalhando pra caramba. Tirou? Não, esse. Ih, não é esse não, é outro. Ué. Ah, é só a mão. Esqueci que eu não conectei. Vamos ver aqui. Cortar de novo. E eu achei que ia ficar de outro jeito, mas não tá ficando. Acho que eu vou... Viu como é que eu tô falando? Só tô vendo como é que vai ficar. Vamos cortar aqui mesmo. E fazer do outro jeito. Então eu vou pegar e fazer o seguinte. Eu vou dar um mirror weld aqui, ó. Ver que ele copiou o lado que tá aqui, né? Então a gente faz aquela técnica que eu já havia falado. Nós viemos aqui em Deformation, a gente dá um mirror, no caso essa parte aqui vai dar pra lá, vai ir pro outro lado. E agora a gente consegue copiar esse aqui pra cá, dando um mirror weld. Pronto. Agora vamos trabalhar para definir essas formas aqui de uma maneira melhor.
Só dar um smooth. Eu vou tentar trazer essa parte aqui um pouquinho mais para cá, para ficar coerente, né, com a parte do sapato. Pode ver que a bordinha da calça tá aqui, ó. Então acho que a gente vai ter que descer ela um pouquinho. Isso, foi. Deu para esconder, né? Aqui, eu vou tentar encaixar ao máximo essa parte do sapato. E pode ver que tá com o mirror lá do outro lado também. Mas não tem problema não, tá? Até para fazer as formas que eu pretendo fazer, eu acho que aqui vai encaixar melhor. Vamos ver agora. Acho que assim tá bom de tamanho. Eu vou usar esses brushes aqui que eu já tenho, que facilita o nosso trabalho. Vamos ver. E esse aqui vai ficar bem esticadinho. Só vou dar um smooth mesmo aqui em tudo. Vai ficar assim. Vou tirar a simetria para ajustar essa parte aqui do outro lado. Pode ver que aqui, ó, vou ajustar aqui, ó, agora essa parte aqui da calça, que como ela tem uma conexão aqui, vai ter essa conexão, então a gente vai ter que inserir detalhes de dobras, né? É como se ele tivesse vindo daqui para baixo. E eu tô olhando uma referência que eu achei aqui na internet, só que não tá. Para ele ficar com esse vinco aqui, ó, como se ele tivesse pegando e esticando, né, essa parte aqui de baixo. Então a gente faz isso aqui. Acho que assim tá legal. Vou inserindo massa aqui com aquele build-up. Só para ficar mais fiel à referência da gente. Se bem que vocês já não estão vendo referência comigo, né? Estou usando uma referência que eu vi aqui na internet. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Peguei essa imagem aqui, ó, como referência, que é mais ou menos como que eu quero como se comporte isso, esse efeito. Vou até desligar o spotlight aqui, ó. Em brush, samples, tá aqui, cadê, gente? Aqui, ó, spotlight project, pronto. Essa referência aqui, ó, pode ver que ele tá bem esticadinho, que acho que é uma forma correta da gente dobrar a roupa, né? E aqui ele tá com essa mais protuberância, né? Por conta da dobra da roupa. Então eu tô realmente reproduzindo esse efeito. E eu vou até trocar isso aqui para esse alfa, para ficar mais arredondado. Fica bem melhor. É isso que a gente está fazendo agora. Ah, uma coisa que a gente tem que fazer também, ó, que eu tô vendo aqui, ó. Só para obedecer essa parte aqui, ó, eu vou trazer um pouquinho mais para frente. E como vocês podem ver, essas áreas aqui já não são simétricas, né? Esse modelo em si ele não é tão simétrico assim. E a gente vai ter que ter um trabalhinho a mais na hora de fazer a retopologia, só para ter cuidado para com que essas partes sejam bem representadas e encaixadas no polígono, né? No modelo final. Então eu vou deixar ele mais ou menos assim. Já tá top. Essa parte aqui de trás, essa parte aqui, ó, eu não vou me preocupar com ela.
E essa parte aqui da de cima, eu vou me preocupar com ela. Vou aumentar a subdivisão. Ver se ficou bom. Acho que ficou ótimo. Tem até demais, mas tá bom. Vamos pegar e isolar alguma parte aqui, ó. Deixa eu ver. Trazer um pouquinho para baixo. Não deu diferença não. Mas vou pegar um pouco mais então. Vamos ver. Acho que tá bom. Vamos olhar aqui. Eu quero que dê a impressão de que realmente tá... Tem uma parte que tá... Tem uma bordinha no caso. Quero que dê essa impressão aqui. Porque senão fica um modelo só unificado e eu não quero que fique dessa forma. Esse aqui... Talvez um pouco menos. Aí, ó. Esse tipo de efeito que eu queria. Ter essa bordinha, mas ter uma cavidade aqui. E se eu botasse com Dance Standard, não ficaria tão legal. Então dá uma sensação que tá conectado, né? Se analisarmos dessa forma. Eu vou pegar e fazer leves dobras aqui, ó. Usando o Clay Build-Up mesmo. Só para dar uns amassadinhos aqui na roupa. Vou dar uns amassadinhos aqui para dentro, para fora. Nenhuma roupa é perfeitinha assim, né? Lisa. Posso vir com aquela outra ferramenta lá, ó. Essa daqui, cadê essa? Simple Fold, só para dar umas marcações aqui, vou até diminuir a intensidade para ficar assim. Tirar a simetria também. Fazer desse lado aqui. Eu vou fazer agora essa parte aqui, ó, que eu sei que tem uma linha de costura aqui no meio da calça. Tem uma linha de costura que vai aqui no meio da calça e ela conecta, né? Aqui assim. Eu vou fazer isso agora e talvez eu faça daquela mesma forma que a gente fez essa parte aqui, ó, da costura. E a gente adapte botando linha e tudo mais. Vamos fazer essas partes desses detalhes agora, que aí fica mais tranquilo, né? Então vou fazer dos dois lados aqui, ó. Vou trocar esse alfa para esse quadradinho aqui. Ver onde que é mais ou menos o meio. Talvez aqui. Eu vou fazer isso aqui, sem me preocupar muito com a estética. Estética a gente vê depois. Pronto. Foi feito.
essa linha de costura. Vou extrair, por mais que aqui tenha ficado bugado, posso tirar aqui, ó, rapidinho. Vou extrair essa parte aqui. Vou dar um extract, aceitar. E pode ver que ele ficou assim, né? E como anteriormente, a gente pode vir e cortar para ele ficar mais certinho, ficar quadradinho. Essa linha é um pouquinho fina, então não tem problema de cortar, ficar estranho. Ó, aqui ficou assim, vem dar um Mirror and Weld, já deu certo. E o bom é que ela respeita os nossos detalhes que foram feitos aqui. Olha, aqui não deu, ó. Deixa eu ver o que aconteceu. Talvez tenha ficado com um pouco... Ah, tá, entendi. Foi na hora de eu cortar, né? Acho que eu vou ter que fazer outra. Porque esse aqui não tá numa linha certinha. Cadê? Aqui, ó. Eu vou tirar esse aqui. E aqui eu vou pegar, tentar respeitar essa linha. Porque na hora que a gente for fazer esse corte, o ideal é que ele siga uma linha pelo menos estreita, né? Igual aqui, ó. Acho que agora vai dar certo. Então venho, corto aqui, cortar um pouco mais que não ficou certo, né? Ué, ih, logo na hora de salvar, salvei. Foi, corta aqui também. Nossa, ficou feio demais isso aqui, pera aí. Vamos voltar, vai, do zero agora. Cortar aqui, cortei aqui. Deixa eu ver. Ah, acho que eu entendi. Vamos deletar. Eu acho que eu entendi. Eu acho. Vamos ver. Mais uma vez. Extrair e aceitar. Cortar aqui. Cortar desse lado aqui. Cortei. Tirar a seleção. Deixa eu deletar. Agora eu vou cortar do outro lado aqui. Foi. Isso daí na mesh resolve. Ó, às vezes dá esse bug aqui, ó. Pode ver que do nada aconteceu isso. Só dar um Ctrl N que ele volta. Ó. Pronto. Agora deu certo. Deu certo agora. Eu posso até cortar mais para ficar com uma linha mais fininha. Deixa eu ver. Delete hiding. Pronto.
Vou vir aqui para a ferramenta de Gizmo, deixar ele aqui no centro, né? Vou ver se assim vai funcionar. Ele fica bem curtinho assim, ó. Funcionou, deu certo. Vou vir recalcular novamente. Pode ver que ele está muito projetado para fora, eu quero um pouquinho mais para dentro, então vou deixar ele aqui na nossa casinha. Deixa eu ver. Ih, foi lá para cima. Peraí. Vou botar ele aqui no location, aqui no centro. E vou dar uma leve escalonada com ele para dentro. Assim, ó. Para ficar com a bordinha bem respeitando mesmo. Bem de leve. Acho que foi. O que eu posso fazer aqui é inserir essa linha de costura. Então vamos aqui na parte de searing. Vamos ver se isso aqui vai ficar legal. Acho que tem que botar mais detalhes. 4 ficou bom. Vou aumentar a intensidade. Um pouquinho menos, acho que 16. Aí. Vou vir aqui em Stroke só para aumentar esse lazy aqui, ó. 100 e pouco, para eu ter o controle da curva um pouco melhor. Talvez um pouco mais. E eu vou aumentar e fazer isso aqui, só que com a simetria ativa. Então vamos fazer a extensão de todo esse modelo aqui. Fazer desse lado mesmo para começar. E vamos dando continuidade aqui, ó. Vou fazer esse bolso aqui agora. Pode ver que ele tá grande, né? Demais. Talvez eu faça outro bolso, porque anteriormente a gente tinha feito ele. E não era exatamente para ser encaixado aqui, né? Então acho que eu vou fazer outro. Porque esse aqui tá no formato exato do modelo. E não dá para encaixar ele aqui. Vou fazer outro. Deixar isso para lá. Já até deletei, na verdade. Então vamos começar aqui fazendo outro. Fazer um bolsinho pequeno. Deixar esse espaço aqui livre. Fazer esse bolso aqui. Acho que assim tá legal. E vou extrair. Tá? E a gente começa a trabalhar nele. Vamos só ajeitar as formas. Trim Curves. Ele vai deletar, mas aqui não tem problema. Só para ficar retinho mesmo.
hand weld. E eu vou ver aqui um bolso pra gente colocar aqui na tela, só pra ver como é que ele é. Deixa eu ver. Eu vou fazer esse aqui. Já achei um aqui, um modelo, só pra gente visualizar. Tudo bem que esse aqui não é o bolso da frente, de trás, né? É o bolso da frente. Mas já tem o que eu quero mostrar pra vocês. A gente vai fazer isso aqui, ó. Esse efeito aqui. Vai fazer exatamente isso aqui, ó. Então, tanto pro da frente quanto de trás vai ser a mesma coisa. Não muda. Eu vou deixar aqui só pra te visualizar. E eu vou fazer dessa mesma forma. Só tenho que pegar aquelas ferramentas que estão aqui dos brushes. Eu vou utilizar esse segundo aqui, ó, tem dois. Vou aumentar a subdivisão para 4. Deixa eu ver se tá gerando bem. Para esse bolso eu vou fazer ele saindo daqui de cima, como se estivesse aqui, ó. Aí faz isso. Acho que só isso aqui já fica legal. E para isso a gente pode usar outra referência que está aqui, ó. Cadê? Vou pegar ela aqui. Só que esse daqui, ele vai respeitar uma linha que tem aqui, ó, de costura. Então o ideal é a gente já fazer essa linha aqui, ó. Uma linha que tem a costura de dentro e tem uma outra linha que é uma costura de fora. Se você observar bem. Eu vou fazer essa costura de fora aqui, já com uma linha, que eu acho que é essa aqui, ó. Vai ser esse aqui, né? Deixa eu ver se esse como é que fica. Vai ser esse aqui. Então vou aumentar a lazy mouse. Vou fazer aqui, ó. Pode ver que ele está reto, mesmo com essas curvaturas. Então vamos dar um movimento para ele ficar assim, para obedecer um pouco essas. Essa dobra talvez esteja muito, então vou diminuir um pouco mais e vamos lá de novo. Só para dar a impressão que ele está respeitando essas dobrinhas também da roupa. Então foi. E agora eu faço essa marcação do bolso. Que o bolso vai encaixar exatamente aqui, ó. Nessa parte aqui. E vai vir até aqui. Posso até fazer um pouquinho maior? Vamos ver. Fazer assim. E vou dar um extrude. Extract.